Bom dia pessoal, e aí como estamos? Então vamos iniciar hoje falando sobre cateterismo vesical. O que seria cateterismo vesical? Mesma coisa de sonda vesical, certo? É o mesmo termo, sonda e cateterismo, catéter. Como nossa disciplina é saúde do homem, a gente vai se deter ao cateterismo vesical masculino, ok? Antes da gente iniciar falando sobre o cateterismo, como o processo se faz, vamos falar um pouco acerca dos termos, dos padrões anormais de eliminação urinária, certo? Por exemplo, anúria. O que seria anúria? Anúria, o A já está falando, né? O A já está negando. Esse A, esse prefixo A é de negação. Então, anúria sem urina, sem eliminação. Ou seja, a eliminação está inferior a 100 ml dia, 100 ml 24 horas. Muito pouco, né, gente? 100 ml é quase nada. Então, oligúria, diurese inferior a 400 ml. Oligúria, olig, já quer dizer pouco. Então, pouca urina, certo? Então, se a urina do paciente é inferior a 400 ml em 24 horas, é considerado oligúria. O paciente está com oligúria, pouca urina. Poliúria, o nome de poli já está falando, né, gente? Poli, muita urina, certo? Então, superior a quanto, professor? 2.500 ml dia. Então, o paciente está eliminando 2.500 ml dia, ele está com poliúria, certo? Polaciúria, vontade excessiva de urinar. Polaciúria, vontade... Eita, professor, agora pegou, porque poliúria e polaciúria são bem parecidos, né, gente? Mas, entenda, é vontade excessiva. É a vontade. Não quer dizer que vai eliminar a urina. Compreender? É aquela pessoa que está com vontade de ir ao banheiro instante a instante. Acontece muito com infecção urinária. Tá aquela vontade de ir ao banheiro, quando chega no banheiro, não consegue eliminar, né? Pouca urina, certo? Então essa vontade excessiva é chamada polaciúria. Professor, dá uma dica aí para não esquecer. Muito simples, gente, ó. Vontade excessiva, excessiva, ó, excessiva. Então, polaciúria, certo? Então, lembra, C e C. Polaciúria, excessiva, vontade excessiva de urinar, ok? Nictúria, diurese excessiva à noite, certo? Nic, noite, ok? Então, vontade excessiva de urinar durante a noite, é aquela pessoa que fica acordando instante a instante para urinar, atrapalhando o sono. Disúria, dor a urinar. Disúria, é dor, certo? Disúria, dor a urinar. Incontinência, eliminação involuntária de urina. Acontece muito com os idosos que não conseguem conter a urina, às vezes por um problema no esfíncter urinário, certo? Não consegue contrair esse esfíncter, né? Consequentemente, ele vai eliminar involuntariamente a urina, ok? Tipos de sonda ou catéteres, como eu falei para vocês, mesma coisa, sonda ou catéteres, mesma coisa. Então varia de modelos e materiais de acordo com o tipo de sondagem. Pode ser de alívio ou de demora. Gente, de alívio tem outro nome chamado intermitente. Cuidado na prova de vocês, na prova de concurso, na nossa provinha. Alívio intermitente, mesma coisa, ok? Então, para a sonda de alívio intermitente, as mais utilizadas são a sonda de Nelaton, certo? A sonda de Nelaton, gente, ela é mais rígida do material, ok? Lembrando, a de alívio, o paciente não permanece com a sonda, tá bom? É só para aliviar, é momentâneo, certo? E para a sonda de demora, temos a sonda de 2 vias, que é chamada de Fowler, e a de 3 vias, para fazer a lavagem vesical, que é a de Owen. O Owen, mesma coisa, ok? Professor, o que seria essa lavagem? Por exemplo, o paciente passa por um processo cirúrgico, né? E a necessidade de eliminar, está com hematúria, que é sangue na urina, a necessidade de limpar essa urina, né? De eliminar esse sangue, então coloca-se uma sonda de 3 vias. E uma das vias eu vou fazer a irrigação, através de soro fisiológico, para fazer a lavagem da bexiga, ok? Então, sonda vesical de alívio ou intermitente. Então, consiste na introdução de um catéter na uretra,
ou seja, no meato uretral, até a bexiga. É uma técnica que exige asepsia, né, gente? E é invasiva. Pode ser prescrito pelo enfermeiro e tem como principal objetivo o esvaziamento vesical diante, olha aí, de situações agudas de retenção urinária, por exemplo, pós-operatório, ou coleta de exames em casos distintos. Então, se, por exemplo, o médico solicita um sumário de urina e o paciente ele não consegue urinar ou precisa rapidamente daquela amostra, então faz-se uma sonda vesical de alívio para poder ter essa amostra de urina, certo? E o paciente está com bexigoma, um pós-operatório. Por conta do processo anestésico, alguns pacientes apresentam dificuldade para urinar, de eliminar a urina, fica com continência. Então, há necessidade de passar uma sonda de alívio, ok? Então, o enfermeiro ele vai passar essa sonda e o técnico de enfermagem ele vai auxiliar esse processo. Então, o técnico ele precisa conhecer, né, todo esse processo para fazer a junção de todo o material e organizar, né, a mesa para fazer o processo. A mesa de maio, por exemplo, colocar ao lado do paciente. Então, o técnico de enfermagem que ele é responsável por organizar, por juntar o material para o enfermeiro fazer o processo. Além disso, o técnico de enfermagem ele vai estar auxiliando no processo. Por isso que é interessante e por isso que há necessidade de vocês terem essa compreensão acerca de inserção de sonda. Então, vamos para cá. Então, quais são os materiais necessários, professor? Luva estéreo, certo? Aquela mesmo utilizada em centro cirúrgico. Sonda uretral estéreo, descartável, ela também é estéreo. É um procedimento todo estéreo, né, gente? Por isso há necessidade de fazer asepsia antes, no caso a antisepsia no paciente. Ó, o PVPI tópico, que é o iodo. Compressa de gases também tem que ser estéreo. Bandeja de materiais estéreis para cateterismo. Já vem a bandeja pronta, viu, gente? O pacote. Dentro desse pacote vem o que, professor? Vem a cuba rim, a cúpulazinha, que é a redondazinha, certo? A cúpulazinha de inox, a pinça de Sharon, né, para pegar as gases, essa pinça, e fazer a antisepsia com PVPI. Às vezes vem dentro do pacote gás também, as gases já vêm dentro, ok? Às vezes não, às vezes você tem que colocar, né, por fora. O campo fenestrado. O que seria o campo fenestrado, professor? Campo é um tecido. Fenestrado é porque tem uma fenestra. Fenestra é um buraco. Pode ser um círculo, pode ser um quadrado, pode ser um triângulo no meio desse tecido. Ok? Para que é que serve, professor? Ele vai servir para eu expor somente a genitália do paciente. Ok? E, consequentemente, proteger todo o procedimento, né, de contaminação. Então coloco, vocês vão ver, tem vídeos que eu vou passar também, eu coloco o campo fenestrado sobre a genitália e após isso eu faço o meu procedimento de inserção do catéter, ok? Lençol, né? O lençol para que serve, professor, esse lençol? Esse lençol ele vai servir para forrar o leito, que ali vai sujar, vai pingar de PVPI, que é o iodo, enfim. Então preciso do lençol, frasco para a coleta de urina, se necessário, se for preciso fazer a coleta de urina, senão não há necessidade. E lidocaína ou xilocaína, mesma coisa, em gel, que é o anestésico. Então, como é que deve ser feito o procedimento? Primeiro, gente, você tem que se identificar como profissional, não está aqui no slide, mas você tem que se identificar. Tem que explicar ao paciente o que é que vai ser feito, certo? Porque o paciente ele se assusta, né? Principalmente se for a primeira vez. Então o paciente não tem entendimento do que seja uma sonda. Então você vai explicar o procedimento ao paciente, né? E em seguida vai iniciar o processo, ok? Então primeiro, lubrificar bem a sonda com lubrificante anestésico. Antes de fazer a inserção tem que lubrificar em torno pelo menos de 2 a 3 centímetros. Eu coloco 2 centímetros, né, na ponta da sonda. Realizar a asepsia com PVPI, no caso aí no paciente, né, em movimentos únicos da base
do pênis até o pubis. Então, interessante é isso, gente. Eu tenho que fazer primeiro, ó, não está aqui no slide, mas primeiro eu faço nas pernas, nos membros e na pelve, certo? Eu faço que é chamado de pincelar. Eu vou pincelar o paciente com PVPI ou iodo, certo? Então, nas pernas, nas coxas, na parte interna das coxas e também na pelvis. Em seguida, eu vou para o pênis. No pênis, eu vou da base do pênis, aqui da base do pênis, até o prepúcio, fazendo esse movimento. Eu não faço vai e vem, não. Aqui, ó, da base do pênis, eu vou até em cima. Da base, eu vou até em cima, ok? Passo um lado, vira, passo o outro lado da gaze e desprezo. Compreenderam, né, gente? Então, gente, após isso, você vai fazer, como eu fazer, coxa e de forma bilateral, mas pode ser feito antes. Você pode fazer na coxa de forma bilateral e depois ir para o pênis ou vice-versa, pode ir do pênis. O importante é você realizar a antisepsia no local, certo? Em seguida, você expõe a glande e por meio de movimentos circulares sobre o meato. Então começa a fazer a passagem do PVPI, certo? Você passa o PVPI de forma circular em torno do meato uretral, ok? Usar a luva estéreo, introduzir a sonda dentro da uretra até que a urina flua. Mas assim, primeiro, pessoal, tem que saber a numeração da sonda. A sonda ela varia, né? Tem a sonda 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Enfim, professor, qual o tamanho ideal da sonda? Então você primeiro tem que avaliar o meato uretral. O que é o meato uretral, gente? É a abertura da uretra. Então você tem que verificar a entrada, o meato uretral, certo? E a partir dessa identificação, observar qual o tamanho mais pertinente. Certo? Geralmente é 16. Geralmente é 16, mas depende. Tem homens que têm um meato uretral maior, tem homens que têm um meato uretral menor. Ok? Outra coisa que não está aqui no procedimento, gente, é testar o balonete. O que é o balonete? O balonete é um balãozinho que fica, né? Isso quando a gente for falar de sonda vesical de demora, né, gente? Aqui é só intermitente. A sonda vesical de demora que a gente utiliza o balonete. A intermitente não há necessidade de insuflar o balonete, tá bom? Então vamos deixar para mais adiante. Aqui é só a intermitente que é de alívio, certo? Então, gente, entenderam, né? Então tem um tamanho. Então usa luva estéreo, introduz a sonda dentro da uretra até que a urina saia, né? Se for usar um coletor para fazer exame, bem, mas às vezes a necessidade de botar, não, às vezes não, sempre a necessidade de fazer o uso de uma paradeira ou de um saco coletor para conter essa urina, ok? Aí realizar o esvaziamento da bexiga totalmente ou coletar a urina caso seja para exame laboratorial, como eu falei para vocês. Remover a sonda suavemente quando a urina parar de sair, de fluir. Secar a área, tornar o paciente confortável, lavar as mãos, realizar as anotações de enfermagem, assinar e registrar procedimento em planilha de produção. Manter o ambiente de trabalho em ordem. Simples assim. Agora, de demora. A de demora, o próprio nome já está falando, gente. É que vai ter que permanecer no paciente. Durante quanto tempo, professor? Em torno de 7 dias, mas às vezes pode ser necessário tirar antes, tá vendo? Vai que surge aí uma intercorrência, um processo inflamatório, uma infecção. Então tem que ser feita a troca antes, ok? Então, cateterismo vesical de demora, uma sonda de demora ou sonda de Fowler, permanece no local por um período prolongado, aí 7 dias, às vezes até mais, ok? Vai depender da indicação médica. Possui um balão, diferente da intermitente de alívio, que a de alívio não há necessidade do balão porque o balão é o que faz segurar a sonda, fixar a sonda. Então possui um balão insuflável, e a gente coloca água, no caso a água destilada, em torno de 20 ml. Lembrando que cada sonda ela tem uma indicação da quantidade de ml que eu devo colocar nesse balonete.
Mas enfim, geralmente a gente coloca 20 ml, 20 ml de água destilada, ok? Então, como eu falei para vocês, com a água que envolve a sonda exatamente abaixo da extremidade, quando insuflado. O balão repousa contra a saída da bexiga, fixando a sonda na posição. Então, quando está insuflado, eu vou mostrar a vocês posteriormente, ele vai ficar, né, na extremidade, abaixo da extremidade, e consequentemente vai ficar contra a saída. Então, mesmo que você tracione a sonda, ela não sai. Por quê? Porque o balonete está prendendo, está segurando essa sonda, ok? A sonda de retenção de demora possui 2 ou 3 luzes, que são as vias. Lembrando para vocês que a de 3 vias a gente utiliza para fazer a irrigação, certo? Como eu falei, o tempo de permanência é indeterminado, vai depender da indicação médica. Então, a numeração em homens de 16 a 20. Aqui eu só coloquei mulheres, só para vocês terem entendimento, que é 14 a 16 a numeração. Mas do homem, 16 a 20. Geralmente é a 16 que a gente utiliza, ok? Então, material. Observe que é bem parecido com a sonda intermitente, né, de alívio. Um par de luva estéreo, uma sonda Fowler estéreo descartável, PVPI tópico, que é o iodo, compressa de gás estéreo, lidocaína em gel, que é a xilocaína, a mesma coisa, coletor de urina de sistema fechado, que é a bolsa coletora, bandeja de material estéreo para cateterismo, que é a cubarrinha, a cúpulazinha redonda e a pinça de Sharon, a seringa de 20 ml. Para que essa seringa, professor? Para colocar a água destilada no balonete. A água destilada, as ampolas, geralmente são 2 ampolas de 10 ml. Campo fenestrado, que é o tecido que eu falei para vocês, que tem a fenestra, que é o buraco, certo? Pode ser um círculo, um quadrado ou um triângulo. E o lençol. Então, a descrição do procedimento: lubrificar bem a sonda com lubrificante, o anestésico tópico prescrito, realizar a antisepsia com PVPI tópico, né, gás estéreo, movimentos únicos da base do pênis até o pulpo, mesma forma. E após, da base do pênis até a raiz da coxa, bilateralmente. Após, em seguida, né, da glande até a base. Então, da glande até a base. E por último, em movimentos circulares em torno do meato uretral, de dentro para fora. Introduzir a sonda dentro da uretra, quase até a sua bifurcação. Aonde é essa bifurcação, professor? Então, a sonda vai ser introduzida e quando tem a bifurcação, que é aqui, por exemplo, essa bifurcação é porque são as 2 vias, né? Ou 3 vias. Então, essas 2 vias, uma é para conectar a bolsa coletora, certo? E a outra é para insuflar o balonete. Então, você vai introduzir até quase chegar nessa bifurcação. Em torno de 2 a 3 dedos de distância dessa bifurcação já é o suficiente. Ok? Quando a resistência é sentida no esfíncter externo, aumentar discretamente a atração do pênis e aplicar pressão suave e contínua sobre a sonda. Pedir para que o paciente faça força, como se estivesse urinando, para ajudar a relaxar o esfíncter. É interessante isso, gente, que às vezes o paciente tem hipertrofia prostática, né, ou benigna ou maligna, que é o aumento do tamanho da próstata, e, consequentemente, o aumento da próstata vai contrair a uretra, o canal uretral. Então, consequentemente, vai ter uma dificuldade, uma resistência para passar essa sonda. E a gente utiliza, por exemplo, fazer a colocação de uma sonda menor, ou, por exemplo, fazer a aplicação, né, de forma tracionar o pênis, traciona o pênis para trás e vai colocando de forma suave para ver se passa aquele obstáculo, certo? Quando o paciente tem, né, hipertrofia prostática, quando não, é tranquilo, sabe? Aí pedir para que o paciente faça força como se estivesse urinando, porque isso facilita, relaxa o esfíncter, né, o esfíncter urinário, certo, da bexiga, e consequentemente facilita a passagem, né, do catéter. É interessante que também a gente sempre incentiva o paciente a tossir, né, para poder ele eliminar toda a urina
Então, ao final, pede o paciente para tossir, porque ali ele está contraindo e, consequentemente, eliminando aquela urina, né? Insuflar o balonete com água destilada, como eu falei, aproximadamente 10 ml, mas a gente coloca 20 ml, certo? 20 ml para não ter risco de sair. Fixar a sonda de demora. Essa fixação pode ser na coxa, geralmente a gente faz na coxa, né? Tem literatura que fala no abdômen, enfim, mas o ideal é que seja na coxa, que seja abaixo do umbigo, e tem que ser na vertical, ok? Então, por isso que abaixo do umbigo. Porque é bom que fique abaixo, quando fala umbigo, porque fica abaixo da bexiga, certo? O ideal é que fique abaixo da bexiga. Então, essa fixação, o ideal é que seja na coxa, ok? Secar a área, manter o paciente confortável, lavar as mãos, realizar anotações de enfermagem, assinar e carimbar, registrar o procedimento na planilha de produção e manter o ambiente em ordem. Olha aqui, gente, ó. Isso daqui é o de 3 vias, ok, ó. Via de drenagem, via de irrigação e via do balão, certo? Então aqui eu vou encher o balonete para fazer a fixação. O balonete aqui, ó, cuff, né? Balonete, ó, cuff, certo? Então eu encho com água destilada, lembrando que antes tem que testar para saber se ele não está furado. Então você testa com ar, pega a seringa de 20 ml e introduz ar. Se encher e não esvaziar, logicamente não está furado, ok? Então aqui, ó, a via do balão, via de drenagem onde vai sair a urina com a bolsa coletora, e aqui a via de irrigação, que aqui é onde introduz, por exemplo, soro fisiológico para fazer a lavagem. Então catéter de Fowler, 3 vias, ok? E essa daqui é de 2 vias, ó, de 2 vias. Uma vai ser para quê, professor? Aqui para urina, drenagem de urina, sai a urina. E a outra para encher o balonete, o cuff, né? Encher o balonete com água destilada. Aqui é tracionando o pênis para facilitar. Olha aqui que está com a luva estéreo, né? Certo? Traciona o pênis. Não é correto, gente, introduzir um catéter com o pênis para baixo, certo? Você traciona, levanta o pênis para poder introduzir o catéter. Ok? Aqui novamente o balonete, a uretra introduz a sonda e enche o balonete, o cuff, fica preso, ok? Aqui é a bolsa coletora de urina, aqui é onde esvazia a bolsa, né, quando enche, então você tem que esvaziar, ok? Se tiver 3/4 já de urina, você tem que esvaziar. E aqui a sonda de Fowler, de 2 vias, como falei para vocês, pode ter de 3 vias. O material é mais flexível, ok? E já a sonda de Nelaton, ele é mais rígido. Aqui é de alívio, gente. Intermitente, ó, de alívio. As complicações da sonda vesical de demora. Pode causar uma infecção no trato urinário. Por isso, gente, o procedimento tem que ser feito todo estéril, tem que ter todo um cuidado para não ter risco de causar infecção no trato urinário. Pode causar lesão uretral na bexiga, né, gente? Então pode lesionar. No momento da colocação da sonda pode lesionar a uretra, por isso tem que ter cuidado, e a bexiga também. Por isso que o recomendado, gente, se for passar a sonda e se sangrar, é chamar o cirurgião, certo? Não adianta você continuar passando. Se tiver vindo sangue, não adianta, né? Porque ali pode complicar mais ainda a situação, ok? Então, se tiver resistência, vir sangue, chamar o cirurgião. Então, pode causar lesão na bexiga também. Pode ocorrer obstrução do catéter, às vezes com coágulo de sangue, né? Obstruir esse catéter, consequentemente não vai passar urina. Aí tem que trocar o catéter, às vezes tem que colocar de 3 dias para fazer a lavagem, para poder tirar esses coágulos. Gente, é complicado, porque você tira a sonda, já aconteceu isso comigo, você coloca outro catéter e simplesmente obstrui novamente, né?
Mas enfim, tem que ficar lá fazendo a lavagem, a irrigação para poder sair nesses grumos que a gente chama de coágulo. Infecções perurinárias localizadas por fístulas, uretral. Por isso que tem que fixar bem, né, a sonda para não ficar balançando e consequentemente ferindo, lesionando o meato uretral e formando fístulas, ok? O abscesso escrotal, pode aparecer alguma lesão no escroto, enfim. Cálculo renal, pode levar a ter pedra nos rins. Carcinoma epidermoide, é mais difícil ter o carcinoma, mas pode ocorrer. As intervenções de enfermagem: obter o consentimento e respeitar a privacidade do cliente sempre, né? Então a gente utiliza o biombo para preservar a integridade desse paciente. O ideal é que seja uma sala em que seja só o paciente. Se for na enfermaria, né, então colocar o biombo para preservar a integridade desse paciente. É você se colocar no lugar do paciente, né? Você não queria estar exposto ali, né, na frente de outros pacientes. Então, enfim, então coloca o biombo, que é aquela cortina, né, para proteger a integridade. Verificar sinais de lesão uretral antes de realizar o procedimento. Se tiver lesão, não é indicado passar, certo? Tem que chamar o médico. Lavar as mãos antes e após a manipular a sonda. Isso é de prática, é biossegurança, vocês sabem disso. Tem que sempre lavar as mãos. Utilizar sempre o sistema de drenagem fechado estéreo. Então, a bolsa coletora, todo o material tem que ser tudo estéreo, para não ter risco de infecção. Manter a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga, como eu falei, porque é por questão da gravidade, né? A urina vai sair por gravidade. Se eu colocar a bolsa coletora acima da bexiga, vai ter dificuldade de sair essa urina, a urina vai ter um retorno e, consequentemente, um risco de causar uma cistite, que é uma infecção da bexiga, ou uretrite, né? Infecção, né? Aí uma inflamação da uretra, inflamação da bexiga por uma infecção. Enfim, então essa bolsa tem que ser abaixo da bexiga, por conta da gravidade da urina ser drenada da forma correta. Ok? Clampear a extensão do sistema de drenagem, quando for necessário, é levar a bolsa acima do nível da bexiga. É necessário clampear, porque se não clampear vai ficar vazando. E quando for necessário, é levar a bolsa acima do nível da bexiga para poder descer o restante da urina, ok? Mas só quando for esvaziado, por exemplo. Observar se a presença de bexigoma, que é a bexiga muito cheia. O paciente quando está com a bexiga muito cheia, classificado bexigoma, então observar se essa presença de bexigoma. Realizar a higiene do meato urinário com água e sabão nos banhos, então o meato urinário. O meato onde tem a sonda, né, que é a saída da uretra, tem que lavar com água e sabão, certo? E também nas trocas de fralda, fazer essa higiene. Pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Eu vou colocar um vídeo para vocês, para vocês terem um entendimento maior acerca da sondagem, ok? Da sondagem. Um abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Até mais, pessoal.